Oi pessoal, eu sou o João E eu sou a Carol. e isso não é briga. No programa de hoje vai ser quase uma entrevista com o João. A gente vai falar de um tema que é bastante recorrente nas nossas conversas, que sempre causa um pouco de atrito nas nossas conversas. E o tema de hoje é que ele tá de saco cheio da esquerda. E aí a gente vai explicar um pouquinho algumas coisas antes de chegar no porquê que ele tá de saco cheio da esquerda. Primeira coisa, a gente vai explicar um pouquinho para quem talvez tenha um pouco de dúvida, o que é essa esquerda, o que é esquerda. É importante primeiro contextualizar que essa ideia de esquerda, direita, centro, bebe muito da Assembleia Francesa durante a Revolução Francesa. Falamos de Revolução Francesa no último programa. Isso, falamos sobre a Revolução Francesa no último programa. E que na Assembleia Francesa, quem sentava à esquerda, que no caso eram os jacobinos, eram os setores que queriam as maiores transformações dentro da sociedade francesa, as maiores rupturas sociais. A gente chegou a falar um pouquinho, né, que a burguesia ela se dividia em frações, em diferentes grupos, e é dessa burguesia que a gente está falando. Essa burguesia ela tinha frações mesmo, diferentes pensamentos, e na hora da Assembleia eles se dividiam também espacialmente, né, dentro lá dos locais da Assembleia, e esses jacobinos sentavam-se à esquerda dessa Assembleia. E os girondinos à direita, que eram os conservadores. E essa posição geográfica na Assembleia acabou trazendo esse caráter para os partidos em si, principalmente acho que até mais no mundo ocidental, e acabou orientando o caráter dos partidos a partir de suas posições, sendo colocados esquerda e direita, né? Direita os conservadores e a esquerda o chamado campo progressista, né? Ou de maiores transformações, transformacional, etc. Vale a pena destacar que a esquerda é um campo muito amplo, assim como a direita também, né? Existe também os extremos, tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda, e que as pessoas hoje, principalmente no Brasil, principalmente por causa da extrema direita, têm uma mania de achar que qualquer pensamento minimamente racional é algo de esquerda, assim, é algo nem de esquerda, é comunista. Isso achei que você ia defender a direita, agora você até suspirei. Qualquer pensamento racional tem que estar atrelado algo comunista, não é nem esquerda, é comunista, né? Então isso tem a ver com a maluquice que a gente chegou hoje, né? Ao ponto do cara defender vacina, então o cara é comunista, né? O cara dizer que o coronavírus existe, o cara virou comunista. Então, enfim, o cara não defende ditadura, então ele é comunista. A gente vive um período de extremos muito grande. E que é algo próprio do fascismo, né? Que é a distorção da história, do próprio conhecimento, de tudo, né? O fascismo necessariamente trabalha com a mentira, né? Então, assim, e um outro ponto que eu quero destacar é que a esquerda não é composta apenas pelos comunistas. Os comunistas fazem parte da esquerda. Mas na esquerda você tem os comunistas, você tem os socialistas, você tem os trabalhistas, você tem vários grupos que buscam a transformação da sociedade, né, a superação da desigualdade social, uma maior busca de igualdades. Enfim, é um campo bastante heterogêneo, não é um campo monolítico, tem suas frações, mas em linhas gerais eu enxergo dessa forma. Sim. A esquerda como o campo da transformação da sociedade, de um mundo mais justo. Aí também tem questões ambientais, foram pautas que vieram depois, principalmente a partir dos anos 80, 90. A ideia hoje existe uma ramificação dos socialistas que é o chamado ecossocialismo. As pautas das minorias, que também vieram mais depois, a gente chegou a falar sobre isso na Só que essa questão identitária, até legal que você colocou, que ela não necessariamente é da esquerda, né? Você pode ter um homossexual
pode até ser um pouco contraditório, mas um homossexual... Quer dizer, se você for olhar do ponto de vista econômico, não é. Você pode ser um homossexual conservador, mas defender o casamento gay, por exemplo. Conservador que eu digo na economia. Defensor de um Estado menor, por exemplo. Então, assim... Mas eu entendi quando você diz meio contraditório, né? Porque o esse problema... conservador, ele vai ser conservador não só na economia, né? Geralmente. Não sei. Acredito que é difícil você... Quer dizer, aquele ex-deputado Clodovil, ele era assim, né? Ele era bastante conservador, até mesmo na pauta moral, e ele era homossexual, assim. Mas, assim, o ser humano, ele é um bicho complexo. Individualizando... Então... Mas o que eu quis dizer, assim, que a pauta identitária, ela não necessariamente traz uma ideia progressista econômica. Você pode muito bem ser um homossexual e defensor de um Estado mínimo, não defender cota, por exemplo, né? Como nem todo negro tem um pensamento progressista. A gente pode ver o capacho do presidente. Ele não é um progressista, né? Sim. O que é bastante até triste, né? Ver esse caso é mais preocupante ainda. Enfim, ele é o Samuel Jackson lá do filme Tarantino, né? Tarantino, Django, né? Não é o Django? Acho que é o Django Livre, né? Eu não lembro, não sei direito, mas acho que é esse. Acho que é esse. Então, esclarecendo assim um pouco de onde vem esse conceito de esquerda e também de direita, remontando lá a Revolução Francesa. Agora vamos um pouquinho mais para o João. Para quem não sabe, o João tem uma trajetória, né, nos movimentos de esquerda. Então, antes dele dizer o porquê que ele não gosta, não é porque ele não gosta, a gente vai ver aqui no fundo por que ele tá tão desiludido, tão chateado. É bom a gente saber um pouquinho quem ele foi lá atrás, do que ele participou, do que ele fez para chegar até esse ponto aqui. Então, conte-nos, quase um arquivo confidencial de João Carlos hoje. Conte-nos, João Carlos. Eu desde os 16 para 17 anos, eu participei de movimentos estudantis. Eu fui do Grêmio do Cefet aqui no Rio de Janeiro. Depois, quando eu entrei na universidade, eu participava do movimento estudantil universitário, antes era secundarista. Então, eu também depois fiz parte do centro acadêmico de História na UFRJ. Depois eu fiz parte do DCE da UFRJ durante uma gestão. E fiquei acho que uns 3 anos da minha vida, mais ou menos, dedicados bastante ao movimento social. Depois que em 2006, início de 2006, eu me afastei, mas assim, sempre, e me afastei para estudar. Que a gente tinha tido... né? Você começou a trabalhar. O que diz um pouco da minha crítica, né? Me afastei para trabalhar, enfim. Não sei se isso é bom, né? Pensando do ponto de vista de como os movimentos se organizam, de quem são os militantes. Eu acho que hoje talvez esteja até um pouco diferente, não sei como é que é hoje, mas pelo menos na minha época era muito difícil, assim, eu tinha colegas inclusive que trabalhavam e a militância deles era muito diferente da de quem não trabalhava, e até os caras se sentiam culpados. Daí a dificuldade do trabalhador de militar, né? E eles não trabalhavam em espaços que havia um movimento, que basicamente hoje o movimento social está na esfera do funcionalismo público. Você tem algumas raras exceções, talvez em metalúrgicos, assim, tem uma longa trajetória no Brasil. É difícil a gente estar dentro desse espaço do funcionalismo público enquanto trabalhador. Isso, exatamente. Até tem gente que é funcionário público e está na universidade estudando, mas assim, sendo jovem, com 18, 19 anos, assim, é difícil. Então, eles atuavam mais à noite, bastante cansados já, mas enfim... e aí eu saí eu fui militante de um partido, que foi o PSTU, durante um ano. Militei muito lá, fiz grandes amigos. Não vi nada de errado assim do partido, então não tem nada a ver a minha descrença com relação decepção com a corrupção, nada disso, né? Não vi nada de errado,
Mas assim, e no momento que eu saí, que eu me afastei da militância, eu também não tinha uma ruptura assim, uma ruptura ideológica, nada disso. Eu até comecei a estudar muito mais, porque eu era bastante sindicalista, eu ficava só na militância, assim, na ação prática, basicamente, né, disputando eleição, participando de atos de rua. Eu me recordo, acho que me recordo muito de algumas ações que a gente fazia na época do Cefet, que eles estavam introduzindo cartão eletrônico, então a gente já anunciava que aquilo ia ser uma limitação do passe livre, porque não sei se vocês sabem, mas antigamente não tinha Rio Card, você entrava com a carteirinha da escola, então você entrava no ônibus, no trem, e aí eles começaram a introduzir o Rio Card, só que o Rio Card no início, ele tinha, sei lá, 280 passagens no mês, era uma coisa automática, não tinha que recarregar, nada disso. Hoje o aluno da rede pública, ele recarrega todo dia, ele só tem uma passagem, né? Ele carrega e ganha uma. E aí, tipo, a gente já anunciava que aquilo ia ser uma limitação do passe livre, que a ideia do passe livre é que o passe seja livre mesmo. Ele é estudante, então ele tem acesso livre nos ônibus. É óbvio que naquela época também aí já é uma revisão, né? Tinha muita falsificação também, então tinha muita ilegalidade, né? Pessoas que não estudavam na rede pública, que se faziam de estudantes da rede pública. E talvez isso, e além da questão econômica dos empresários de ônibus de quererem mais dinheiro, porque o Estado custeia isso. Do que... Acho que usa a falsificação como justificativa. E aí a gente já falava que aquilo ia acabar com a ideia do passe livre e tal, que foi realmente o que aconteceu. Então a gente invadia ônibus, colava cartaz. Eu já fiz muita coisa, já ocupei reitoria, tentei ocupar prédio do MEC, já tomei muita porrada. Eu não apanhava muito, mas às vezes eu apanhava mais por causa dos outros, né? Sempre tinha os anarquistas que entravam na passeata, ou algum colega que era sempre o mesmo colega que era preso, né? Que eu que apanhava, hoje é professor. E aí eu apanhava por causa dele, enfim. Eu me recordo uma vez que... Eu tenho muitas histórias dessa época, né? Eu me recordo uma vez na época de secundarista que teve uma invasão da PM na UERJ, a gente estava fazendo um congresso lá no sábado, e aí a PM entrou, saiu quebrando tudo, jogando as quentinhas, que a gente tinha as quentinhas para almoçar, né? Tacando no lixo. E aí eu me lembro de um rapaz, hoje ele é até operário lá em Minas, ele tomou um bico do PM na testa, assim, eu nunca vi isso, assim, que ele caiu para trás. E tem a emblemática cena também, né, que tava todo mundo amontoado, fugindo, meio desesperado, e a PM, acho que foi, não sei, mas assim, é porque eu nunca tinha tomado porrada de polícia, só nessa época mesmo. Eles começaram um negócio de gás de pimenta, né, não sei se já tinha antes, mas aí nesses anos 2000. E aí eu me recordo de uma cena muito engraçada, que o PM foi dispersar o pessoal, só que ao invés de ele disparar o gás de pimenta para as pessoas, ele disparou para cima, assim, caiu nele mesmo. E ele começou a chorar, só que ele não queria, assim, passar a impressão que ele estava sofrendo com gás. Arde pra cacete. Então, assim, tem muita história. E aí depois eu me afastei, comecei a estudar muito marxismo, né? Na época eu me reconhecia como socialista. E aí, isso assim, sempre votei na esquerda desde essa época. A minha militância, ela foi uma militância de extrema esquerda, assim, pelo julgamento que eu faço hoje. Na época não me entendia como extremista, porque eu entendia que, por exemplo, a gente fazia uma oposição de esquerda ao governo do PT. Acho que até fazendo uma análise de hoje a gente assim criticava muita coisa correta, né? Principalmente a questão da corrupção, era aquela época do mensalão do PT também. E só que em contrapartida eu acho que a gente era muito sectário e oportunista, assim, porque eu acho que era um momento que a gente tinha que disputar o governo. Eu me lembro que... Mas eu já falei sobre isso com você, a gente não pode julgar nós ali, no início da vida adulta. Mas não é questão de julgar, você também pode fazer uma releitura e se arrepender, assim. As pessoas hoje em dia, elas têm uma coisa que assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu me arrependo de muita coisa, mas assim, arrepender não significa que eu fiz uma coisa horrorosa.
eu me arrependi. Assim, eu hoje eu tenho assim, muitas críticas ao PT. Há uns 2 anos atrás eu não tinha essas críticas, mas eu ando revendo muito. Eu revejo sempre muita coisa do que eu penso, né? Porque eu vou ficando de saco cheio de algumas coisas, de alguns discursos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, mas naquela época eu acho que a gente era muito extremista, muito sectário, sabe? Enfim, eu acho que, pelo menos ali no primeiro mandato, eu acho que ainda tinha alguma disputa, sabe? Você podia fazer eu acho que o caminho era muito mais, deveria ser esse. E aí, assim, eu tinha um amigo, um colega de turma, que era do PCdoB, né? Eu hoje sempre falava, pô, ele sempre teve certo, né? E a gente criticava muito ele, coitado, o garoto só tomava porrada. Porrada do ponto de vista político, né? Não físico. Nunca, óbvio. Mas assim, e ele estava sempre certo, que ele falava, ele também tinha algumas críticas ao governo, ele não era 100% a favor do governo, apesar do PCdoB fazer parte do governo, né? Tinha um ministro, Rolando Silva, do esporte. Mas ele sempre falava assim, tem problemas, mas tem que disputar o governo, senão a direita vai encampar, o centro. E acho que ele estava com a linha correta, até porque alguns algumas políticas do governo do PT eram muito importantes e a gente precisava de apoio, até para tentar construir um campo mais coeso. Eu acho que assim, o PT tem muitos problemas de hegemonismo, como é muito criticado, mas a esquerda também é muito dividida, sabe? Você já está começando a falar o porquê Por que você não aguenta então, assim, mais hoje, a esquerda? Por que você está decepcionado? Só para concluir, aí, então, assim... E aí eu comecei a estudar muito, né? Depois que eu saí da militância. Estudava muito Gramsci, Marx, Engels... Lenin eu li muito pouco, Trotsky também, era mais na época da militância. Che Guevara também, lia muito pouco, até porque não era um teórico, era mais um homem de ação. E outros autores assim, brasileiros, Carlos Nelson Coutinho, Zé Paulo Neto, na educação, Demival Saviani, e outros também, autores marxistas da educação, que eu sempre gostei de estudar. E aí, assim, a partir de 2017, por aí, é que eu comecei a rever assim, algumas coisas e me afastar da leitura marxista. Foi só em 17? Acho que foi, não foi. Não sei, assim. Eu acho que você não, eu não consigo, você obviamente sabe melhor do que eu, porque é com você, mas eu não consigo ver assim um marco, não. Acho que você foi aos pouquinhos. Assim. Talvez, sim. Acho que você foi aos pouquinhos, foi... Como eu falo, você foi endireitando. Aos pouquinhos. Não foi assim, não é uma coisa radical. Não sei se foi em 17, não sei. Acho que foi. Acho que eu rompi definitivamente... acho que foi antes. Acho que foi em 2013, por ali. Sim, acho que foi por ali. Foi a partir de 2013 que eu me afastei do comunismo em si. Fazendo aquelas críticas, Acho que aí eu virei um social-democrata, mas continua dentro do campo da esquerda. Eu acho que a partir de 2017, 2018, é que eu já... quer dizer, acho que não. Acho que 2013 eu rompi com o comunismo. Deixei de ser comunista, socialista, não acreditar mais no marxismo e acreditar mais na capacidade do Estado de bem-estar social. É uma leitura muito da esquerda, da centro-esquerda brasileira hoje, né? Só que assim, a partir, acho que foi mais assim, no ano passado e esse ano que eu fiquei mais de saco cheio da esquerda. Mais chato, né? E por que você tá de saco cheio? Por que você não aguenta mais? O que você não aguenta mais? Assim, é difícil falar, sabe? Porque assim, são vários motivos, não sei se eu vou conseguir elencar todos aqui. Claro, mas talvez alguns, né? Mas assim, primeiro que eu ainda me considero um cara de esquerda. Ainda me considero. É difícil também, você assim... Você não assume, mas você é. Na contemporaneidade... Mas assim, apesar de me reconhecer como um cara de esquerda, eu também não sou um cara fechado. Se tiver que votar num candidato de centro-direita, hoje eu voto.
É óbvio que eu não sou extremista de direita, nunca, fascista, porra, isso nunca vou ser. Hoje, no cenário atual, você tem um cara de centro-direita contra um fascista, a gente Não, tem que sim. votar no centro-direita. Mas dependendo do candidato, eu até votaria. Hoje, assim, É. hoje eu não me pauto num campo. Eu analiso todos os candidatos, excluindo, obviamente, as bizarrices. Tanto dentro da esquerda quanto da direita. Então, assim, hoje eu sou um cara cabeça aberta para isso. No legislativo também. Mas, assim, ainda me considero um cara de esquerda, por mais que seja difícil você definir o que é esquerda, o que é direita hoje. Você não gosta muito disso, mas, sei lá, eu ainda acho meio complexo algumas coisas. Acho que a gente vive uma fluidez muito grande para poder definir quem é esquerda, quem não é, enfim. Fora que no Brasil a gente tem, na esquerda, quer dizer, na esquerda não, talvez, eu posso até estar cometendo uma injustiça, mas eu acho que os únicos partidos que são genuinamente, por mais que você possa criticar eles, que são partidos assim, genuínos mesmo, que esse é um partido de esquerda ou de centro-esquerda, é o PT e o PSOL. Para mim são os partidos mais... O PCdoB também. Aqueles naniquinhos, né? O PSTU também colocaria, por exemplo. Mas são só esses partidos, assim, que são partidos coerentes. Sim. A gente fala muito, por exemplo, do PDT, do PSB. Discordo. Não, eu concordo com você. Discordo que PDT e PSB sejam de esquerda. Eu considero como partidos de centro-esquerda. Só que tem gente lá de esquerda. Só que tem gente que não é de centro-esquerda. Eu faria o contrário. Você vê nas votações. Por exemplo, a gente teve aqui uma votação no Rio de Janeiro para a Câmara de Vereadores de Belford Roxo, votou para tirar o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o campus de Belford Roxo, de lá. Todos os 5 vereadores do PDT na cidade votaram a favor disso, PDT do Brizola. Nunca que isso poderia acontecer. Não é? E eu tenho certeza que se fossem vereadores do PT, do PSOL ou do PCdoB, nunca iriam votar a favor disso. Nunca iriam votar a favor disso. Então, assim, são partidos coerentes. O PSTU é a mesma coisa. São partidos coerentes com o seu espectro, né? No caso, o campo da esquerda. Mas, assim, voltando à sua pergunta, são muitas coisas, assim, que me deixam chateado, sabe? E isso me leva a ficar de saco cheio, porque eu dediquei, assim, boa parte da minha juventude a isso, a luta política, ao campo da esquerda, até mesmo não organizado também. Já participei de muitos debates, muito desgaste na família, que todo mundo hoje sabe, né? Tem muita gente que não fala com alguns familiares, rompeu a amizade, eu não tenho muito problema com isso, mas na minha família, também não posso falar muito, na minha família não tive muito isso. Graças a Deus, não sei se é Deus, a Marx, sei lá quem que você pode evocar. Não posso fazer o mesmo comentário. Mas na minha família não tive muito problema, assim, a maioria dos meus familiares são funcionários públicos, então assim, a maioria são ligados ao campo da esquerda. Na minha também não quer dizer nada. Não necessariamente o funcionário público ele é de esquerda, né? Isso é um outro equívoco que algumas pessoas ficam... que são esses idiotas fascistoides que fazem isso. Mas assim, uma das coisas que sempre me deixou muito chateado foi essa falta de unidade, sabe? A falta de um projeto nacional comum, a falta de uma coesão. Por que não há uma grande coesão desses partidos de esquerda, de centro-esquerda, né? E até mesmo de alternância de poder, não só, por mais que seja difícil isso, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, eu acho que são 5.540, se eu não me engano, mais de 20 unidades na federação, acho que são 26, né? E o Distrito Federal, eu sempre me confundo, se é 25 mais o Distrito Federal. Acho que é 26 mais o Distrito Federal. Acho que é isso mesmo. E nos estados já dá para fazer mais isso, e a nível federal também. Mas a gente vê o contrário, né? Nas disputas municipais, você vê as piores alianças, muito. Vai melhorando um pouquinho no estadual, isso. Né? E aí no federal você até... Porque você tem alianças bizarras em nível nacional você tem mais coerência, mas você também... Aí você entra na fragmentação. Então, por exemplo... candidaturas, por exemplo, por que a candidatura Ciro Gomes e Haddad não se juntaram na eleição de 2018 com uma ameaça tremenda? Ninguém deu valor, todo mundo achava que o atual presidente era uma piada na eleição.
Isso E o concordo com você. o cara tava virando um popstar há anos antes da eleição. Era só os caras abrirem o olho, né? É o quê? Vai ficar esperando? Eu acho que isso não mudou ainda, né? Não. Acho que... Não sei. Acho que agora com o governo, acho que ele tá bem desgastado. Não, eu tô falando em relação à possível aliança. Acho que continua... Ah, sim, é difícil. São vários fatores também. A culpa também não é só do PT. Tudo quer jogar a culpa no PT. Eu não. Assim, você tem o PT, eu acho que tem problemas de hegemonismo, mas assim, é aquilo que a gente sempre fala, o PDT e o PSB tem problemas de incoerência, né? O PCdoB, eu gosto muito do PCdoB, sabia? Querem que o PT faça autocrítica, eles mesmos não fazem. PDT, PSB não faz. Rede também. Não faz autocrítica porcaria nenhuma. Eu gosto muito do PCdoB hoje. Uma figura que eu gosto muito é o Flávio Dino, por exemplo. É uma pessoa muito, muito interessante, assim. Eu odiava o PCdoB quando era militante. Mas aí assim, eu tenho um motivo também, sabe? Porque dizem naquela época, não sei também, porque isso é outra coisa que me irrita na esquerda também. As pessoas soltam um boato e virou verdade. Igual, por exemplo, essa semana, a gente está gravando hoje, dia 18 de julho. Isso é uma outra coisa que me incomoda na esquerda também. A falta de responsabilidade quando você vai fazer um discurso ou quando você vai defender uma linha ou adotar alguma coisa. Que é o seguinte, vou contar um caso aqui. Na semana passada, hoje é dia 18 de julho, quando a gente está gravando o programa, o Ascanio Seleme, que é um jornalista, ele escreveu na coluna dele o seguinte: é hora de perdoar o PT. Né? E aí, o que aconteceu no mesmo dia? Vários blogs, que são nitidamente blogs petistas, que eram alimentados com dinheiro do governo, na época dos governos do PT, começaram a lançar: Globo começa a se arrepender. Cara, essa era uma opinião do jornalista, não era uma opinião da Globo. E aí os caras falavam assim, não, é na coluna dele, mas ele é um jornalista muito importante, ele tá jogando uma indireta. Não tem nada a ver. Aí na coluna de hoje dele, que a coluna dele é os sábados no Globo, né? Ele foi falar isso, que era uma opinião dele, não era uma opinião da organização. Então começaram a falar, e aí vários outros blogs, além dos blogs mais conhecidos, né, começaram a dizer que a Globo estava arrependida, e aí que o Lula tinha que voltar. Então, assim, começaram a fazer uma mistura, uma confusão danada, tipicamente disso. Vou te dar um exemplo que você conhece também. Uma vez eu fiz uma viagem, eu não lembro para onde foi, acho que foi para Brasília, não sei, e a gente foi numa passeata lá, eu voltei. Eu voltei no mesmo dia, na época eu já era do centro acadêmico. A gente estava numa luta ali que a gente estudou no IFIX, ali no FRJ. É um prédio do FRJ no centro. E aí estava uma luta para ter um bandejão ali no centro, que hoje tem. Na época a gente estava ainda em luta disso. Foram anos para conseguir aquilo dali. E aí alguém falou para mim que uma professora disse que estudante não almoça, lancha. Mas eu não tinha a menor certeza que aquilo aconteceu. E eu até tive aula com essa professora depois. Eu duvido que ela tenha falado isso. Eu duvido que algum professor do departamento de História tenha falado isso numa reunião de congregação. Impossível isso ter acontecido. E aí, assim, as pessoas começaram a vazar um boato, isso aí em época de rede social, né? Isso aí já tinha antes, só que antes era, alguém falou, né? E aí eu peguei o microfone e comecei a falar o nome da mulher, que ela falou isso, aquilo, assim, uma total irresponsabilidade. Porque eu não ouvi, me disseram, a pessoa que falou também não ouviu. Então, assim, começam a se reproduzir uma série de coisas, né, que são verdadeiros panfletóides, assim, sem a menor responsabilidade. E isso é muito recorrente na esquerda. Eu sei que você não gosta quando eu faço isso, mas a gente também tem isso na direita. Isso daí não é um problema da esquerda, não é um problema da direita, é um problema do ser humano. Mas quem dá o exemplo? Você espera o exemplo de quem? Ok, mas... Mas é um problema do ser humano. Mas então esquerda, você vai agir num ambiente livre das interferências dos seres humanos. João, você tem gente mau caráter na esquerda, mas olha só, na direita... o ser humano também é violento. O ser humano é violento. A natureza do ser humano é violenta, como qualquer animal. Ele tem uma natureza violenta. Eu não estou dizendo que não cabe à esquerda esquerda por isso você vai ser tentar minimizar ou erradicar esses problemas. Não estou dizendo isso. Agora que esses problemas ocorram, vamos lá, num partido como o PT, do tamanho do PT, como é que você vai conseguir erradicar todos esses problemas? Muito difícil. Não, mas eu não estou falando que você tem que erradicar todos os problemas.
Isso aí é inevitável. Quanto maior é o partido, mais tamanho do difícil você Brasil, Eu pô. sei. Não, mas a questão é o seguinte, é muito recorrente. Pô, isso aconteceu, Carol, esse meu exemplo, em 2005. Eu sei. Eu dei um outro exemplo que aconteceu esse ano. Eu sei. Por que Mas que vai continuar acontecendo. Uma coisa que a gente conversa muito também é isso. Eu julgo a esquerda demais. Por quê? Porque eu espero as coisas da esquerda, eu não espero nada da direita. Tá Eu vou esperar o que da direita? Nada. Eu vou esperar da direita fake news, eu vou esperar da direita mentira, eu vou esperar da direita uma política desigual, eu vou esperar da direita que os banqueiros lucrem bilhões. Agora, da esquerda, eu não posso admitir que um governo de esquerda, mesmo num cenário de crise, que a crise não começou agora, a crise começou em 2014, os bancos continuavam lucrando trilhões. Isso está errado. Eu não vou admitir no governo de esquerda que a classe média ganha 4 mil reais, o cara seja taxado no imposto de renda 27,5%. Assim como um cara que ganha 120 mil. Então, assim, eu julgo a esquerda diferente, porque eu acho que a esquerda está em outro patamar do que a direita. bem. Então, o nível da cobrança vai ser sempre maior, porque eu espero mais deles e não da direita. Então, assim, eu acho, uma das coisas que me irrita na esquerda é isso. Eu acho que as pessoas criam discursos irresponsáveis, sem a menor compreensão do que está falando. Eu via muito isso. A gente é contra a reforma universitária, da época do governo do PT, né? Mas tem que ter reforma na universidade. Você pode ser contra alguns pontos, mas você não pode ser completamente contra um projeto que tinha coisas ali interessantes, mas ali não. Ali, isso é outra coisa que também. Por que a gente era contra a reforma universitária ou era contra tudo que o governo fazia? Tanto o PSTU quanto o PSOL. O PSOL era até mais inteligente na sua tese, porque era contra o governo. A questão ali, isso tem muito na esquerda também. Isso é uma outra coisa que me irrita, né? Tudo que um governo... Você está na oposição, mas tudo que um governo fizer é necessariamente ruim. É ruim, é ruim. Não, isso aí é ruim. Sempre. Não é assim. Você não pode construir nada. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu sinto muito na esquerda, principalmente na esquerda socialista, essa necessidade. Eu vou fazer oposição, o meu objetivo não é melhorar para a população, porque assim, existe um povo vivendo ali durante aqueles 4 anos de mandato. Mas ali o objetivo do cara é detonar o cara que está no poder, tá? E eu não estou falando de Bolsonaro, não estou falando nada disso. Estou falando em condições normais de temperatura e pressão. Não estou falando de bizarrice. Esse governo agora é bizarro, é muito difícil que eles façam alguma coisa que preste, tá? Eu estou falando em condições normais de temperatura e pressão. Existe ali uma população vivendo durante um mandato de 4 anos em que você, como parlamentar de esquerda, que na minha visão, muitas vezes os socialistas fazem isso, que o cara está ali só para detonar o governo porque ele quer construir o seu projeto político. O seu projeto político. O objetivo é o seu. Então eu vou fazer de tudo para criar o caos, para eu poder crescer em cima desse caos. Agora, quem ganha com o caos? A gente vê isso dentro do nosso campo de educadores. Dentro do sindicato, por exemplo. Pessoas que são do sindicato, que são vinculadas a partidos políticos, que não estão ali para construir junto com a Secretaria de Educação nada. Eles pedem democracia no sentido de estar ali para detonar tudo. Eles estão ali para destruir tudo. Eles estão ali, não estão ali para construir. Eles estão ali para destruir. E no sentido de quê? De fortalecer suas pautas, fortalecer seus partidos e, consequentemente, angariar votos para os seus candidatos. Isso é uma coisa que me irrita, porque sabe o que é isso? Oportunismo. Essa que é a questão. Então, me irrita a fragmentação, me irrita a falta de coerência no discurso, me irrita a falta de responsabilidade quando você acusa alguma coisa que você não sabe direito, me irrita esse oportunismo de você construir as suas pautas e o seu partido em cima da desgraça de um governo, que pode ser o pior governo que tem, mas tem um povo ali vivendo, e que você poderia de alguma maneira remediar a merda que o governo faz. Eu não estou querendo também defender o governo que é ruim, ou o governo que aprofunda a desigualdade ou que prejudica os trabalhadores, nada disso. Mas assim, eu sinto isso, na minha visão, eu sinto isso, essa dificuldade. E outra questão muito importante, que é o que mais vem me incomodando nos últimos anos, é a falta de apreço pela técnica e o corporativismo. Isso é uma coisa que me irrita muito, muito, muito mesmo.
quando a esquerda vai entrar num debate sobre corporativismo. Porque a gente tem categorias que são extremamente corporativistas, né, que estão ali não é para o bem-estar do usuário, do cidadão que recebe o serviço, e só estão ali para ganhar dinheiro e mais dinheiro, que não é até a nossa categoria de professor, por mais que tenha muito corporativismo. Essa é a visão que eu tenho, pelo menos. Mas assim, a gente tem categorias que são muito mais corporativistas. Não, porque a gente ganha nada perto de algumas categorias do judiciário. Não, somos corporativistas, mas não por esse motivo. Foi isso que eu das Forças Armadas também, entendeu? Mas eu acho que dentro da categoria dos professores também há muito corporativismo, né? E quem ganha com esse corporativismo? Eu acho que de alguma maneira esses parlamentares de esquerda que têm um certo monopólio sobre esses funcionários públicos, que não são todos que eles têm esse monopólio, né? Eu acho que eles ganham bastante com isso. E não vejo. Agora, eu cobro por quê? Porque eu vejo esses caras... só há uma forma de ter um governo mais igual, um governo menos injusto, na minha opinião, só com a esquerda. Então, assim, eu não vou cobrar nada da direita. Então, assim, eu acho que é muito pouco apreço pela técnica, pela qualidade. Parece que, assim, você fala em qualidade dentro você é de direita. Você é de direita. Como assim, cara? Você não pode falar em qualidade de serviço, você não pode falar em apreço técnico, você não pode falar em gestão. Isso é de direita. Tudo é de direita, é empresarial, não pode. Pô, pera lá. A administração empresarial não pode ajudar em nada o setor público. E outra coisa também que me irrita, você acha que só porque o cara é trabalhador ele sabe tudo. Não é assim, cara. Não é assim. Entendeu? Não é. Às vezes as pessoas falam muito isso na educação, né? Falam assim, a elite não quer que o pobre estude, não quer que o cara... Eu assim, pode até ser, mas eu acho que a gente tem uma grande questão no Brasil que é o seguinte, ninguém sabe hoje, ninguém tem a fórmula, não é questão do cara querer ou não, ninguém tem a fórmula de como o cara aprende. Porque a nossa grande questão no Brasil é como a gente garante a aprendizagem, que é o grande desafio do Brasil. Isso não é uma questão de, o que o cara não quer. Não é isso, ninguém sabe como que é. Você acha que a esquerda tem a fórmula? Não tem, porque na visão de muitos aí, de parlamentares da esquerda ou de membros da esquerda na educação, basta aumentar o salário que resolve tudo. E que as escolas federais são um exemplo, né? Então tira o concurso. Tira o concurso da escola federal. Vê se a nota vai ser tão boa. Vai lá, tira. Tira o vestibular. Vê se as notas vão ser tão boas. Bota tudo sorteio. E garante que metade das vagas sejam para os muito pobres, porque as cotas são importantes, mas elas não representam a realidade do povo brasileiro. A gente é professor de escola pública e sabe disso. Com cota passa o best one da turma. O que é bizarro, e da o que era o mundo sem cota. Do melhor nono, né? Passa o melhor do melhor nono. Passa 2, 3. O aluno do projeto, o aluno da 1905. E aí você vê, quem tá na escola federal, por exemplo, quem tá na universidade, é o suprassumo do alunado, cara. Entendeu? É óbvio que educação nada é fácil. Nada é fácil a educação. Nada é fácil. Porém, o que é mais fácil? Você treinar o Real Madrid ou o Bom Sucesso Futebol Clube? O Ibis. Porra, tá de sacanagem, né? Então, assim, não é que ele tá de saco cheio, mas no fundo é porque ele ainda nutre uma esperança por essa esquerda. Eu não sei se eu nutro uma esperança. Eu não é esperança nenhuma. Eu acho que você... Mas eu ainda... acha que somente a esquerda pode... Eu acho. Resolver. Será? Assim, será? Quem vai resolver? Se alguém pode, é essa esquerda, pelo menos... Você sabe que isso é muito claro, né? Às vezes eu acho que eu tô ficando meio bobo, sabe? Assim, bobo? Achando que... será que a centro-direita também não quer... vai? Uma... Porra, João, tá falando sério? Às o vezes que a centro-direita quer? Sei lá, não sei. Às vezes, às vezes eu fico pensando assim... Eu aqui tentando defender ele, né? Tentando ajudar, né? Será que todo mundo quer mesmo... Fascismo é outra coisa. Não, fascismo é animal, não é de ser humano.
Mas será que as pessoas não querem, assim? Será que realmente as pessoas querem que tenha pobreza, mesmo dentro da centro-direita e tal? Eu acho que pensam, eu não sei. Eu acho que a pessoa pode não querer. Sabe aquela coisa de você não pensar como bem ou mal, sabe? Como bem ou mas mal. olha só, pelo amor de Deus, né? Quem é essa pessoa sou eu, não é você. A pessoa pode até não ser conscientemente, eu quero que os pobres se explodam. Mas, assim, a manutenção dos direitos dela, dos privilégios dela, pressupõe que um outro grupo esteja fudido. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso da lei de cotas. A gente não vê nenhum parlamentar do PSDB ou do DEM, por exemplo, que eu considero como centro-direita, querendo o fim das cotas, por exemplo. Parlamentar não, mas na época da implementação das cotas a gente viu uma resistência de alguns setores da sociedade. Não, sim. Então. Mas, tipo, nem todos os parlamentares desse campo são contra, ou foram contra naquela época. Ela vê o auxílio emergencial agora do governo. Não tô nem falando de onde vai sair o dinheiro. Isso é um outro debate. Mas a gente tem parlamentar contra a extensão do auxílio até dezembro. Com o desemprego lá nas alturas, no meio de uma pandemia. Mas nada garante que depois desses 2 meses que foram prorrogados, seja prorrogado mais, entendeu? Também. Às vezes os caras também votaram para não ir até dezembro, mas assim, quando chegar em setembro, pode ter uma outra proposta, porque esse auxílio ia terminar agora. E eles prorrogaram. Eu sei, mas tem parlamentar que nem no primeiro queria votar. Sim, mas não é todo mundo dentro da centro-direita que fez isso. Não vai ser todo mundo. Assim como não é todo mundo da esquerda que faz o que você falou. Sim. Óbvio que não vai ser todo mundo. Você tem pessoas ali dentro da centro-direita que podem pensar um pouco mais parecido com o que a gente pensa? Pode, mas o que... Foi o que eu falei, eu acho que não é consciente, assim, eu quero que os pobres se explodam e que eles não tenham nada. Não é... Tem alguns que são conscientes, óbvio que são pessoas... São um lixo, mas eu acho que, no geral, a pessoa pode até não pensar conscientemente naquilo, mas quando ela tenta a manutenção dos seus privilégios, de novo, pressupõe que um grupo da sociedade não tem acesso àquilo. Não adianta. Para mim... esse grupo pensa assim, não pensa racionalmente, pensa assim, que não tem que estudar nos mesmos lugares, que não tem que... Você sabe disso, eu defendo isso. Pra mim, a gente vive ainda numa sociedade racista, pautada nos pensamentos escravocratas, então isso tudo afasta um setor grande da nossa população do direito ao acesso a um monte de coisa. Então, o deputado lá do PSDB não votou contra, mas na época da implementação das cotas, um monte de gente foi contra. Então, não sei. Não sei. Pra mim, é esquerda e ponto. Eu só tenho medo de ser um pouco injusto, entendeu? Claro, Mas, enfim, eu não sei se eu consegui ser claro sobre as minhas dúvidas, acho que eu trouxe algumas delas. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Esse nosso pequeno debate, pequeno arquivo confidencial de João Carlos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar os seus comentários, dar o like no vídeo, seguir a gente no Instagram e... lembre-se, isso não é briga.